Hoje vamos abordar o tema da Triangles, como é que a Triangles está, mas fundamentalmente saber como é que a Triangles chega até onde está neste momento. E para isso temos o CEO da Triangles, João Paulo Oliveira, que a primeira pergunta é quase natural. Vem de outras áreas e de repente está na mobilidade. Que percurso é este? É um percurso, enfim, é um acaso. O nosso grupo, o grupo CEMAPA, identificou a área da mobilidade como uma área de potencial crescimento futuro. E na altura, quando se fala em mobilidade, obviamente, e quando estamos em Portugal, associamos imediatamente à área das bicicletas, não é? Sendo a mobilidade um mundo enorme, as bicicletas é um cluster muito bem definido e Portugal tem uma posição relevante nesse cluster. E quando começámos a tentar perceber que oportunidades é que haveriam, porque obviamente era muito mais fácil fazer um crescimento por aquisição do que um crescimento a partir do zero num negócio, surge a Triangles. Triangles, que é atualmente o único fabricante de quadros na Europa com dimensão para poder industrializar volumes interessantes. E eu diria que a CEMAPA ficou, de alguma forma, fascinada com a Triangles, porque a Triangles aporta uma série de características que são importantes para a CEMAPA. Primeiro é a componente tecnológica. O grupo CEMAPA é um grupo que tem a Navigator, que produz o melhor papel de impressão escrita do mundo. Tem também a Cecil, que produz betão e clinker de elevada qualidade. E por último, detém também uma empresa chamada ETSA, que é uma empresa pouco conhecida, mas que faz toda a preparação de carcaças de animais para gerar proteína. E portanto a Triangles aparece como uma possível aquisição, uma empresa situada no cerne do setor da mobilidade, na área das bicicletas, a produzir aquilo que é o componente mais importante da bicicleta, que é o quadro. Todos os outros componentes que estão à volta da bicicleta são aqueles que se designam por commodities, e uma empresa tecnológica e altamente exportadora. Portanto, são 4 características que para nós eram muito interessantes e que levaram a que fizéssemos um investimento. O facto da Triangles ter apostado, e inclusive antes da aquisição, ter apostado fortemente na fabricação de quadros de uma forma robotizada, por exemplo, foi também certamente um elemento importante. Foi. Nós temos aqui uma diferenciação que é: um quadro pode ser totalmente automatizado na sua soldadura e no polimento, que é aquilo que a Triangles conseguiu fazer e que foi inédito a nível mundial. Portanto, até ao momento em que a Triangles apareceu, todos os quadros de bicicletas eram soldados à mão. Portanto, há essa característica diferenciadora. E depois, o próprio processo é uma manufatura, porque todo o quadro precisa da atenção e do cuidado de vários seres humanos ao longo da cadeia de produção. E isso também foi importante porque acrescenta valor e faz diferenciação. Por último, há aqui houve também uma questão muito importante na nossa decisão, que é: a Europa vai ter que se industrializar. Nós não temos alternativa. Quer queiramos, quer não, a Europa e os Estados Unidos não podem estar, muitas vezes, mais de 90% dependentes daquilo que vem da Ásia. E, portanto, nesta orientação, o importante era fazer um investimento numa área que fosse de futuro. E não há nada mais de futuro do que uma bicicleta elétrica e de ter a tecnologia para produzir aquilo que é o componente mais importante dessa bicicleta. Como é que vê justamente o futuro? Porque, de facto, quando se faz um investimento como o vosso, necessariamente a pensar no futuro, e no futuro a longo prazo, certamente. Nesse aspecto, a IM2R ajuda, de alguma forma, a acelerar esse futuro? Sim, ajuda porque, em primeiro lugar, há um cluster de empresas ligadas ao setor e, portanto, até a própria sinergia de quando um cliente ou quando um potencial cliente vem visitar a empresa A
aproveita e visita todas as outras do cluster. O tema dos investimentos e a questão do PRR em termos tido uma agenda de coordenação. E depois o facto de haver um interesse à volta do setor das bicicletas que leva a que a mensagem de atração de talento seja muito mais forte do que se for um único player em Portugal. Falta as empresas trabalharem um pouco mais em conjunto. Nós em Portugal ainda estamos todos muito isolados, cada um faz o seu trabalhinho e não exploramos as sinergias de trabalhar em conjunto. Mas pronto, há um caminho a percorrer, estamos nele. Muito bem. Eu acho que desta entrevista podemos reter algo, sinergias, criar valor e mais do que tudo, colaboração dos vários atores no mercado nacional. É isso mesmo. Muito obrigado.